Ora, muito bem. Então, para falar sobre esta temática, eu tenho como convidado hoje o Sr. Paulo Almeida. Olá, Paulo, bom dia. Bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso programa das manhãs. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que já não é a primeira vez que vem aqui ao nosso canal. É verdade. Espero que esteja também bem confortável aqui no nosso. Perfeito. Bem, o Paulo vem aqui em representação da Associação Portuguesa de Inspeção e Prevenção Ambiental. É uma temática que hoje em dia é incontornável, porque é algo com que nós nos confrontamos diariamente. As alterações climáticas não são por acaso, têm certas justificações, algumas de intervenção humana, outras não, e é algo que deve ser debatido e cada vez mais ponderado por toda a gente, porque se cada um tiver um bocadinho, se fizer qualquer coisa, sempre está a ajudar. Não é assim? É verdade. Paulo, esta associação, antes de mais, como é que nasceu esta associação e o porquê da criação de uma associação com este cariz? Em 2006, quando a associação foi criada, havia a mesma lacuna que existe neste momento. Uma grande falta de informação e de formação credível. E pensamos que são esses dois pontos que são o ponto de arranque para que se faça uma diferença no ambiente. Se na altura o paradigma era termos legislação ambiental a começar a nascer à séria, mais vocacionada, não dispersa, como acontecia até 2006, havia necessidade de passar a mensagem para os empresários e para as empresas. Ora, isso não estava a acontecer. E ainda hoje acontece com alguma dificuldade. A associação surge precisamente para colmatar esse problema. Nós temos a capacidade de ir ao terreno falar com as empresas e com os empresários, com os colaboradores e procurar motivar a que, mais do que respeitar só o ambiente, o entendam. E mais do que respeitar os resíduos que produzem, saberem o que fazer com eles, saber como os encaminhar e não pôr o problema para baixo do tapete como durante muitos anos se fez. No entanto, temos que ter também a coragem de aceitar que nós somos a geração que está a pagar um pouco a fatura dos nossos pais, dos nossos avós, que não tendo esta cultura, não tendo tido este alerta que nós temos hoje em dia, iniciaram um processo quase que imparável de produção daquilo que nós não precisamos produzir em demasia. Nós hoje falamos muito no plástico, parece que o problema apareceu de um momento para o outro e de um momento para o outro é que o plástico é um problema. Não, o plástico já é um problema há muitos anos. Desde a Revolução Industrial. Só que agora começamos a ter um volume tal que é realmente alarmante, preocupante. É um problema que tem que ser atacado para que não deixemos para as gerações futuras uma fatura demasiado cara para pagar. Pois. E a abertura das empresas à sensibilidade para essas questões? Vai havendo cada vez mais, porque também cada vez mais os empresários estão também a aparecer numa nova geração. Uma geração mais sensibilizada para a questão ambiental, muitas das vezes utilizando o próprio tema ambiente e a sua performance ambiental como uma mais-valia e não como uma obrigação. Pois. E essa diferença em relação à geração anterior e à geração atual é talvez o dado mais positivo. Como disse, não estávamos habituados a ter que fazer uma quantidade de procedimentos ao nível das empresas, mas também a nível pessoal. E fomos aprendendo, fomos sendo educados a tratar de maneira diferente os resíduos que produzimos, o mal que fazemos ao ambiente. Portanto, tudo o que esta geração agora pode fazer e deve fazer é limar ainda mais essas arestas e ter consciência de que ainda existe muita coisa a ser feita, mas estamos no que eu penso seja um bom caminho. Estamos. E mesmo a nível político, acha que estamos as ferramentas legais estão aplicadas. Existem. Estão aplicadas. Agora, uma coisa é existir, outra coisa é estarem aplicadas. Agora, a diferença é passar à prática. Pois. E quando nós entramos no campo da prática, aí então é que há alguns problemas. Continuamos a ter pessoas que resistem a fazer algumas mudanças. Muitas das vezes porque olham para o vizinho e o vizinho não é bom exemplo e são muitas vezes arrastados nesta filosofia do se o meu vizinho não faz, porque é que eu sou obrigado a fazer? Que é de toda uma situação que não faz sentido.
Isso não é justificável. Mas depois também temos um conjunto interessante de pessoas que fazem o favor de ser nossos associados, que também não fazem muitas das vezes mais, porque ainda lhes custa, em termos financeiros, conseguir ultrapassar algumas dificuldades. Porque as empresas, quando são formadas neste país, existe uma grande preocupação na vertente económica e na vertente social. Portanto, quando se pergunta a alguém, vais abrir uma empresa, o que é que precisas de fazer? Toda a gente sabe e toda a gente se movimenta para ir às finanças, ir à segurança social. Pois. A componente ambiental vai agora sendo integrada também nestas obrigações, mas ainda é um parente pobre e o ambiente de todo veio para ficar como problema, mas também como parte da organização que as empresas têm que ter, que devem tomar algum cuidado, que devem construir o seu potencial. Uhum. E estas alterações que nós estamos a ver no ambiente e no próprio planeta, isto, como já sabemos que é a fatura que estamos a pagar já de gerações anteriores, mas qual é o principal problema pelo qual nós estamos a deparar-nos neste momento? Será os plásticos ou é outras coisas que se calhar não são assim tão divulgadas? Toda a ação do homem nos últimos séculos tem sido penalizante para o ambiente. Se nós nos lembrarmos da Revolução Industrial, e por isso é que se chama Revolução, a humanidade deu um pulo gigantesco nessa altura. A partir daí houve uma aceleração muito grande da economia, da sociedade, da demografia e, portanto, tudo isto tem vindo a arrastar a humanidade para um consumismo e uma necessidade de produtos cada vez maior. Ora, isto não se compadece com o descontrole que vem sido feito, não se compadece com um planeta com recursos que são limitados. E então o desequilíbrio está por aí. Eu que não sou fundamentalista do ambiente, embora defenda o ambiente, eu considero que o planeta por si só também tem o seu mecanismo de vida, de evolução. Sim. Ele nasceu e há de, esperamos daqui a muitos milhares de anos, desaparecer. Mas neste seu percurso também ele vai sofrendo as suas mutações. Ora, o processo do homem está a acelerar estes mecanismos, está a fazer com que hajam coisas que não aconteçam que acontecem com mais frequência do que estávamos habituados. Uma das questões que é por mais evidente é o tempo. Deixámos de ter definidas as estações do ano. O homem tem preocupações e tem obrigações para evitar que isso aconteça, mas o próprio planeta também é como um ser vivo gigantesco. Portanto, também ele respira, também ele envelhece, também ele se modifica e nós temos que contar que somos um pequeno grão de areia numa grande estrutura. Mas um pequeno grão de areia que pode fazer emperrar o mecanismo. Claro, e claro. É como diz, porque se produz demasiado plástico, porque se consomem demasiados recursos, porque não se repõe muitas das vezes aquilo que se consome, umas vezes porque é impossível, outras vezes porque não existe o interesse comercial, económico, claro. político para que isso aconteça. E, portanto, o papel, como dizia há pouco na sua intervenção, do homem como agente da sociedade é importante no dia de hoje para que as gerações do futuro possam ter a mesma qualidade ou melhor qualidade, que é o que se pretende, do que nós temos hoje em dia. A questão do plástico tem tido mais visibilidade, mas nós não nos podemos esquecer também de outro problema que Portugal tem em particular, que é o problema da água. Os recursos da água em Portugal vão cada vez mais ter também problemas se as alterações climáticas continuarem a acentuar-se como tem acontecido. Portanto, não nos foquemos só no plástico, há realmente outras matérias que requerem a nossa atenção e o nosso cuidado. Como você está a falar nisso do envelhecimento do próprio planeta, né, na vida do próprio planeta até ao seu final, um pouco como o nosso corpo. Nós todos vamos morrer, não é? O que podemos é acelerar a nossa morte. Se nós estivermos a consumir coisas, seja tabaco, seja álcool, essas coisas, estamos a acelerar uma coisa que, no fundo, iria acabar por acontecer, mas acaba por acontecer mais cedo por causa da nossa própria intervenção. E o planeta é exatamente a mesma coisa. Aquilo que nós estamos a fazer ao planeta
E que Estamos a fazer a nós mesmos. Exatamente, mas parece que só agora é que acordámos, não é? E a verdade é um Se nós formos ver, a legislação ambiental em Portugal teve uma aceleração muito grande, precisamente com o aparecimento da APAM em 2006. Agora estamos, como disse há pouco, com as ferramentas para trabalhar. Se essas ferramentas forem divulgadas e compreendidas por quem tem que as respeitar, nós deixamos de ter uma obrigação, mas é uma missão. Ora, a maior parte das empresas ainda não incorporou essa missão. Será o trabalho que estamos a fazer todos os dias no terreno, quando visitamos as empresas, quando as auditamos, quando chamamos a atenção para o que é que está mal e mostramos soluções, porque não adianta termos a mesma ação informativa que tem, por exemplo, uma entidade fiscalizadora. A entidade fiscalizadora pode orientar, pode chamar a atenção, mas evidentemente que não encontrando as coisas como deve ser, penaliza. Nós não estamos no mercado para penalizar, até porque somos uma organização não governamental ambiental, claro. Não temos esse perfil, mas temos a obrigação de mostrar saídas, mostrar o quanto pode ser mais fácil, menos fácil, mais oneroso ou menos oneroso, mas mostrar que há saídas e há como fazer diferente. A recepção que temos tido a esse trabalho, bem, isso é explicável pelos números dos milhares de associados que temos, do norte e do sul do país, e que têm, no fundo, ajudado a criar esta pequena onda, que nós queremos que seja cada vez maior, corrigindo a sua atividade profissional, percebendo qual é a diferença que pode fazer. E, muitas vezes, ajudado com o facto de a pessoa em casa já cumprir com algumas regras, já ter alguns cuidados e passar para o universo das empresas essa mesma cultura. Nós já estamos muito mais avançados nas nossas casas para a questão, por exemplo, da reciclagem. Pois. Embora Quando seja... se pode. Diga. Quando se pode. Porque eu nesse aspecto, eu sinceramente, eu vejo casos que são para mim são incompreensíveis, como casos até de aldeias pequenas, onde temos ecopontos em tudo quanto é lado, e cidades grandes onde a gente, para encontrar um ecoponto temos que andar quilómetros. Ainda há alguns desequilíbrios. Mas, por exemplo, poucas pessoas têm a noção de que o sucesso da reciclagem, pelo menos nos 3 ecopontos, surgiu primeiro por uma campanha maciça, nomeadamente pelos meios de comunicação, para que as pessoas pudessem fazer a separação. Mas, sobretudo, por um segredo muito simples que foi encontrado. Vamos colocar estes ecopontos, primeiramente, ao lado do caixote do lixo. Ora, nós não queremos ter em casa o lixo. Pois. E fomos empurrados quase naturalmente a dizer, ok, mas então se for fácil eu pôr o lixo, também é fácil eu pôr a garrafa, também é fácil eu pôr a embalagem. E toda a cultura de ecopontos acaba por ter sucesso porque nós desfazemos do lixo e então a facilidade com que nos fazemos desfazer das outras coisas acaba por ser uma consequência quase que natural. Nas empresas ainda estamos à procura desse clique que possa fazer o empresário dizer assim, vale a pena eu entregar os resíduos. A maior parte dos empresários ainda considera, porque é verdade, que é um custo que tem que pagar. É um custo que não consegue refletir nos seus clientes na esmagadora maioria dos casos. E, portanto, sendo um esforço, continua também a ser um esforço a entrega. E continua a haver ainda aqueles casos em que vamos por aqui de lado, vamos acumular, vamos esquecer, vamos entregar a quem não devemos. Essas situações aí é a tal situação da APAM acaba por intervir, mostrar onde é que são as alternativas, explicar as implicações do que acontece quando uma pessoa não faz uma separação de resíduos. Fazer perceber às pessoas que a maior parte dos resíduos que neste momento são produzidos podem ter um final feliz e não, pura e simplesmente, um aterro e sem utilização nenhuma.